Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula virtual, nossa aula de língua portuguesa. Já peço que vocês abram o módulo de vocês na página 13, certo? Onde temos aí a seguinte informação: de olho na estrutura do gênero. Neste capítulo, você está estudando os poemas. Veja agora alguns elementos que podem compor esse gênero. Então, primeiro vamos fazer a leitura, né, do poema, certo? Cujo título é Vaidade. Depois a gente vai analisar aqui as informações a respeito da estrutura, tá ok? Então vamos lá. Sonho que sua poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne no verso a imensidade. Sonho que um verso meu tem claridade, para encher todo mundo e que deleita, mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo de alma profunda e satisfeita. Sonho que sou alguém cá neste mundo, aquela de saber vasto e profundo, aos pés de quem a terra anda curva. E quando mais no céu eu vou sonhando, e quando mais no mato ando voando, acordo do meu sonho e não sou nada. Então é um poema, né, de Flor Bela Espanca, né? Tem aqui as informações a respeito dela, né? Flor Bela Espanca nasceu em 1894 e morreu em 1930. Veja que ela morreu nova, né? Foi uma importante escritora portuguesa. Sua poesia apresenta traços românticos com forte teor emocional, aliando o sofrimento e o desencanto ao desejo de ser feliz. Suas primeiras composições poéticas datam de quando ela tinha apenas 9 anos de idade, né, gente? Menina prodígio, né? Mas vamos lá analisar, né, os elementos que compõem o poema, né? Começando pelo título, né? Acompanhe comigo o título. Sintetiza algum elemento que será apresentado no poema. Em alguns poemas, o título é o primeiro verso, né? Ou seja, existe essa possibilidade, né, do autor, né, de um poeta, ele brincar com seu texto, no qual o próprio título ele já é um verso do poema, né? Para quem não lembra, verso, cada linha dessa aqui, pessoal, é o que chamamos de verso, certo? E o conjunto de versos a gente chama de estrofe, né? Então veja que, por exemplo, temos aqui um poema com 4 estrofes, né? Uma, duas, três, 4 estrofes, sendo que as duas primeiras, cada estrofe contém 4 versos, né? E as duas últimas, cada estrofe possui 3 versos, né? Então o título, né, ele é importante porque ele sintetiza, né, o que será tratado, né, no poema, né? E como mostra aqui em alguns poemas, o título é o primeiro verso, ou seja, tem autores que podem colocar o próprio título como o primeiro verso de seu poema, certo? A linguagem. Os poemas apresentam linguagem variada, né? Há poemas com a linguagem mais culta e outros que apresentam aspectos da linguagem popular, né? A linguagem do poema varia de acordo com o período em que foi escrito e com o tema. Então, pessoal, é aquilo que eu chamei a atenção, não sei se foi na turma de vocês que eu falei sobre a questão da licença poética, né? Que de certa forma, é até paradoxal quando a gente vai levar em consideração a história da gramática, né? Porque na antiguidade, lá com os helenos, né, os gregos, a ideia de se criar uma gramática era para se impor as regras da gramática aos poetas, né? Ou seja, o povo, né, poderia utilizar a língua do dia a dia, né? Mas os gregos tinham essa preocupação do seguinte, de manter a língua bela, né, como eles tinham naquele tempo. Para eles, o grego, né, era uma língua belíssima e estava sofrendo modificações, né? Então tiveram essa preocupação de criar uma gramática para que os escritores seguissem a risca. Hoje é diferente, é o inverso, né? Hoje um poeta, um escritor, não somente um poeta, mas tipo que trabalha de forma geral com a literatura, ele tem eles possuem a chamada licença poética para eles poderem utilizar uma linguagem mais relaxada, né? Mas lembrando, pessoal, que quando o autor ele tem essa licença de não utilizar a norma culta, né? Mas exatamente para poder fazer uma representação regional. Por exemplo, se vocês pegarem a literatura de cordel, que é uma literatura uma narrativa em versos, né? Vocês vão verificar que o autor, por ser uma literatura regionalista, né? Ou seja, mais ligada à região nordeste, do sertão, pode observar que a linguagem é bem típica, né?
o autor de Cordel não utiliza uma linguagem culta, né? Exatamente para representar o povo nordestino, né? O povo que, infelizmente, como a gente conhece, é um povo pobre, né? Principalmente quem vive no sertão, né? Um povo pobre que não teve condições de frequentar a escola, né? Então a linguagem, né, é bastante retratada, né, nesse tipo de poema. Musicalidade. O poema é marcado por uma estrutura que lhe dá um ritmo próprio, marcado por rimas, escolhas de palavras assim, com acentuação harmoniosa, etc. Bem, é importante deixar claro o seguinte, que geralmente os poemas são construídos com base em jogo de palavras, em jogo de sons, com rimas, né? Mas é importante deixar claro que nem sempre existem alguns poemas que não vão prezar pelo jogo de palavras, pelas rimas, mas a construção, né? Porque poesia também, o poema também pode ser construído não preocupado com as palavras em si, mas com o formato, entendeu? Existem alguns poemas em que o autor, ele com as palavras, ele vai formando uma certa imagem, né? Também isso é poesia, ou seja, a poesia, o poema, ele não é só construído através de jogo de palavras, jogo de rimas, né? Geralmente, geralmente o poema é construído com rimas, né? Mas isso não é regra. Existem alguns poemas que não trabalham com rimas, né? É comum o uso de palavras que se referem ao eu lírico ou eu poético, voz que fala no poema, né? Então veja que é muito comum utilizar a primeira pessoa, né? Ó, meu sonho, eu vou sonhando, ando voando, né? Ou seja, veja que é sempre formas no qual remete ao próprio eu lírico, né? Por isso que a gente vê muitas estruturas na primeira pessoa, ok? Então, passando aqui a página, aí temos aqui a primeira pergunta. Quantos versos há no poema? Como falei para vocês, versos são aquelas linhas, né? Cada linhazinha daquela é um verso. Então, voltando aqui, a gente pode verificar o seguinte, que esse poema possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 versos. Ok? Então, primeira questão, vocês respondem aí, possui 14 versos, certo? Veja que são 4 estrofes, no qual tem uma divisão lógica, tá ok, pessoal? São 4 estrofes, sendo 2 estrofes com 4 versos cada e 2 estrofes com 3 versos cada. Percebam isso, isso é importante, né? Ele é formado por quantas estrofes? Como eu falei para vocês, estrofes é o conjunto de versos. Percebam que o poema possui 4 estrofes, né? 1, 2, 3, 4. Duas com 4 versos e 2 finais com 3 versos cada, tá ok? Portanto, segunda questão, vocês respondem 4 estrofes, ok? Terceira questão. Compare a estrutura desse poema com o texto 1 e texto 2 das páginas 7 e 8. Depois completa as lacunas a seguir, né? Então, pessoal, ele pergunta assim: a forma deste poema é igual à do texto 1 ou 2? Então, pessoal, vejam só. Como a gente verificou agora, né, esse poema é construído da seguinte forma: ele possui 4 estrofes, ok? Sendo as duas primeiras com 4 versos cada e as duas últimas com 3 versos cada. Então, vamos verificar os outros dois poemas que a gente leu, né, nas aulas passadas. Nós temos aqui Via Láctea, de Olavo Bilac, no qual ele tem 4 estrofes também, pode voltar na página 8, são 4 estrofes, tá certo? Deixa eu ver se está gravando direitinho, né? Tá, certo. Então, o Via Láctea, né, de Olavo Bilac, né, veja que são 4 estrofes também, sendo que também possui, as duas primeiras possuem 4 versos e as duas últimas 3 versos, né? Ou seja, o poema que a gente acabou de ler, né, é parecido muito com esse de Olavo Bilac. Mas será que também é parecido com o de Fernando Pessoa? Então vamos voltar aqui na página 7. Fernando Pessoa, como vocês podem verificar, na verdade ele possui tem 4 estrofes, ok? Sendo que veja aqui, ó, a primeira estrofe é formada por 5 sílabas, ou 5 sílabas, não, perdão, por 5 versos, né? As duas primeiras, na verdade, são formadas por 5 versos, a penúltima por 4 e a última por um único verso, né? Veja que não tem é, é, nenhuma semelhança, né? Ou seja,
O texto que a gente acabou de ler, né? Ele é parecido, ele é igual com o texto 2, tá ok? Então, terceira questão. Aí eu vou colocar exatamente na ordem dos espaçozinhos aqui, pessoal. Então, 2, certo? Texto 2, barra, certo? Contém 14 versos distribuídos em quantas, no caso, 14 versos distribuídos em quantos quartetos, né? Em dois quartetos, né? Olha só, a gente acabou de verificar que possui 14 versos, né? Isso, sendo que ele é distribuído da seguinte forma: em dois quartetos. Vocês lembram que um estrofe formado por quatro versos a gente chama de quarteto, né? Então temos dois quartetos, certo? Então você colocar aí dois quartetos, dois de novo, né? Ou seja, dois quartetos, ou seja, estrofes de quatro versos, né? Podem verificar aí que são dois quartetos. O primeiro e o segundo são cada estrofe. O estrofe 1 e o estrofe 2 são formadas por quatro versos cada, certo? E por dois tercetos, né? Isso pode verificar aqui, ó, que os dois últimos, cada estrofe, as duas últimas estrofes, né? Cada uma é formada por três versos, né? Portanto, lembra lá que a gente falou, que eu falei na aula passada, que quando uma estrofe é formada por três versos, a gente chama de terceto. Então, são dois quartetos e dois tercetos, ok? Ou seja, estrofes de três versos. Por essa razão, esse poema é considerado um soneto. Então, pessoal, quando vocês estiverem diante de um poema no qual a estrutura se dá em quatro estrofes, sendo as duas primeiras quartetos e as duas últimas tercetos, esse tipo de poema é chamado de soneto, tá ok? E o que seria então um soneto para nos aprofundarmos mais ainda, né? Temos aqui esse quadradinho chamado Saiba Mais. Acompanhe aí comigo. O soneto foi criado no século XIII, na Itália. O escritor italiano Petrarca é considerado o consolidador dessa forma poética. O poeta inglês William Shakespeare e o português Luís Vaz de Camões foram grandes sonetistas. Na atualidade, também há muitos poetas que gostam de escrever sonetos. Sua forma é fixa, né? Ou seja, o soneto não tem uma variação. Essa é a forma do soneto. Ponto. Né? Ou seja, 14 versos, né? 14 linhas no total, distribuídos em quatro estrofes. Né? Os versos têm número variável de sílabas. Né? O último verso pode ser a chave de ouro, sintetizando o tema do poema. Lembrando, pessoal, que são quatro versos distribuídos em quatro estrofes, sendo dois quartetos e dois tercetos, tá ok? Os sonetos apresentam temas variados, alguns mais sentimentais, outros mais filosóficos. Entre os temas, destacam-se o amor, a passagem do tempo e a natureza, certo? Então, é isso que é interessante, pessoal. Em relação à estrutura, né, existem alguns tipos de poemas que possuem uma estrutura fixa, né? Por exemplo, o soneto, como vimos agora, é sempre quatro versos, né, sendo distribuídos em dois quartetos e dois tercetos, né? Aí ele falou aqui, pessoal, sobre o seguinte, né? O último verso pode ser, não, aqui não, perdão. Como foi que eu vi? Uma informação já tem número variável. Ah, sim. Os versos têm número variável de sílabas, né? Isso aqui é uma importante informação, porque agora a gente vai ver o seguinte, porque quando a gente fala em sílaba, a primeira coisa que vem na nossa mente é aquela separação silábica comum, né, que a gente aprende normalmente na escola, né, que é a chamada de separação silábica gramatical. Né? Ou seja, quando a gente conta de fato o número de sílabas, né? Ou seja, o número de sílabas formadas ali, por exemplo, quando eu digo assim a palavra relógio, eu digo que a palavra relógio é formada por, vamos lá, relógio. A gente diz que ele é formado por três sílabas, não é isso? Né? Mas esse tipo de separação silábica, pessoal, a gente diz que é uma separação silábica, ou seja, são sílabas gramaticais, tá ok? Mas existe uma forma muito especial de se separar sílabas de um poema, né? Porque não leva em consideração o número de elementos de fato, mas a sonoridade. E é isso que a gente vai ver agora, né? Sobre a versificação, né? Veja, acompanhe comigo. Mas antes, veja aqui esse quadradinho aqui que tem a informação entenda, né? Chamamos de versificação o estudo dos recursos musicais empregados para a composição de textos
poéticos, onde verso é cada linha do poema, estrofe é o grupo de versos de um poema, rima é a semelhança de sons, geralmente no final dos versos, né? Mas existe uma outra coisa também, pessoal, é como a gente conta as sílabas de um poema, de um verso, né? Que é diferente de uma contagem de sílabas, como a gente faz numa contagem de sílabas gramaticais. Existem as sílabas gramaticais e existem as sílabas poéticas. Existe uma diferença, mas vamos ver isso com mais calma. Né? Então acompanhe comigo. Você já estudou em anos anteriores que cada linha do poema é um verso. Beleza, isso aí eu acredito que já é algo tranquilo para vocês, né? Cada linha daquela a gente chama de verso, certo? Mas você sabia que cada verso pode ter as sílabas das palavras divididas de uma forma diferente da que costumamos fazer gramaticalmente, que foi exatamente o que eu acabei de comentar, certo? É muito comum a gente fazer a separação silábica da seguinte forma, como eu falei para vocês: relógio, relógio, 3 sílabas, né? A palavra mesa, mesa, né? 2 sílabas. Perceba que a gente está contando de fato o número de sílabas, né? Sem levar em consideração a sonoridade. Não importa se a sílaba é átona, se é tônica, né? O que importa é de fato quantas sílabas graficamente temos ali, certo? Então, esse tipo de separação silábica a gente chama de separação. Esse tipo de sílaba, perdão, a gente chama de sílaba gramatical, certo? Só que existe na poesia, como a gente vai fazer uma análise das sílabas de um poema, a gente leva em consideração a sonoridade, entendeu? Então, vocês vão verificar que existe uma certa distinção, né? Porque no caso da separação silábica na poesia, ou seja, na separação de sílabas poéticas, né, a gente leva em consideração a sonoridade, mas vamos ver qual seria então essa distinção. Então, aqui na questão 4, temos o seguinte: releia o seguinte verso do poema Vaidade, de Flor Bela Espanca, né? Sonho que um verso meu tem claridade. Ok. Aí, letra A. Agora, compara as duas formas de contar as sílabas dos versos, né? Eu não sei como é que apresenta aí para vocês, né? Mas para mim já está tudo, né, contadinho e tal. E veja só que interessante. Veja que nesse momento aqui, pessoal, veja que temos as sílabas separadas em barras. Percebe? Então, cada pedacinho desse é uma sílaba. Lembrando que essa aqui é uma separação de sílabas gramaticais. Ou seja, é a separação silábica padrão, digamos assim, que a gente usa no dia a dia, né? Então veja como é que se dá. Sonho, sonho, porque sonho possui 2 sílabas, né? Ou seja, sonho é a palavra de sílaba, sonho, né? Que veja que é um monossílabo átono, e essa informação é importante. É um monossílabo átono, não possui força. Vocês sabem a diferença entre tônico e átono? Tônico é quando tem força, átono quando é fraco, certo? Por exemplo, a palavra sonho, sonho. A sílaba tônica é som, é sonho. Veja que a sílaba mais forte não é som, né? Então, a sílaba tônica de sonho é som e a sílaba yo é átona, certo? Já no que diz respeito a que, ó, sonho, que, né, a conjunção aqui, né, veja que trata-se de um monossílabo átono, né, é monossílabo porque é formado por uma única sílaba, e é átono porque ele é fraco, né, que veja que o artigo também ele é átono, tá ok? Veja que ele também é átono, tá ok? Deixa eu ver se está gravando aqui direitinho que aconteceu um negócio aqui na minha câmera, não, tá ok, certo. Então, veja que o artigo também é um monossílabo, né, e nesse caso é um monossílabo átono, certo? Né, verso, a palavra verso possui 2 sílabas, tá ok? Né, sendo que ver é mais forte, né, verso, meu nesse caso aí um pronome possessivo formado por uma única sílaba, tem o verbo ter também é um monossílabo, nesse caso ele é tônico. Claridade. A palavra claridade é uma palavra que possui 4 sílabas, sendo a mais forte, dá, né? Claridade. Perceberam? Ou seja, a última sílaba ela é átona.
Essas informações sobre tônico e átono, pessoal, são importantes, mas não na separação silábica, na separação de sílabas gramaticais. Veja que para fazer essa separação, eu estou levando em consideração exatamente o número de elementos silábicos, né? Tanto é que na contagem a gente pode verificar aqui, ó, temos no caso, se a gente for contar o número geral de sílabas, né, que a gente verificou aqui, a gente vai verificar que temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sílabas. Okay? Ou seja, literalmente, levando em consideração o número de elementos silábicos, a gente tem 12 sílabas nesse verso, mas lembrando que aí é a chamada sílaba gramatical. Então, para responder aqui, ó, número de sílabas gramaticais, 12 sílabas. Responda aí. São 12 sílabas gramaticais, certo? Vou colocar aqui, quarta questão. Resposta. Aí vocês colocam aqui, sílabas gramaticais. Vocês respondem 12, certo? São 12 sílabas de fato. Lembrando que aqui é a letra A, né, gente? Então, sempre eu me passo com relação a isso. Certo? Aqui. Mas ainda não é a letra B. Cadê? Então, são 12 sílabas gramaticais, ou seja, a gente leva em consideração o número de elementos silábicos que formam o verso, né? Agora, com relação à quantidade de sílabas poéticas, vocês vão verificar que existe uma certa distinção. A gente não leva em consideração o número de elementos silábicos de fato. A gente leva em consideração a sonoridade. Tá, ok? Então veja só como está a divisão em barras aí o verso, né? E observe como é que se dá a pronúncia, certo? Sonho que um verso meu tem claridade. Perceberam? Ó, vou até falar sem essas pausas para vocês observarem o seguinte. Ó. Sonho que um verso meu tem claridade. Perceberam a questão da sonoridade? Veja o seguinte, pessoal. Que existe uma diferença, né, logo de cara, com relação à primeira divisão. Né? Veja que entre a conjunção que e o artigo 1, veja que não há uma barra separando os dois. Perceberam? Isso acontece por quê? Porque apesar de serem dois elementos diferentes, dois termos diferentes, né? Percebo que na pronúncia é como se fosse um único elemento. Ó, sonho que um verso meu tem claridade. Olha só, sonho que um Q1. Perceberam? Ou seja, são dois termos, né? Mas que na pronúncia é como se fosse uma única sílaba. Por isso que na divisão silábica de sílabas poéticas, a gente une esses dois termos, né? Porque no caso, esses dois termos, como falei para vocês, lembra que eu falei que são dois termos átomos e não possuem força? Então, na separação silábica, na separação de sílabas poéticas, a gente junta os termos átomos, né? Então, nesse caso, por isso que não tem essa barra. Por isso que não existe uma barra separando o Q e o 1. Porque na pronúncia, percebo que, na verdade, os dois são pronunciados como se fosse uma única sílaba. Sonho que um verso meu tem claridade. Certo? Então, nesse caso aí, já contamos com uma diferença aqui. Enquanto que na separação silábica na separação de sílabas gramaticais, né, veja que o que e o são sílabas distintas. A gente conta os dois como se cada um fosse um elemento ali constitutivo. Já na separação de sílabas poéticas, não. Os dois, por serem átomos, eles se juntam em uma única sílaba. Então, os dois, ao invés de formar cada uma sílaba separadamente, os dois se unem e formam uma única sílaba. Certo? Né? Então, ó, sonho que um verso meu tem claridade. Outra coisa também que é muito... Então, pessoal, nesse caso aí, eu não sei como é que aparece para vocês, mas se não tiver uma ligação... porque no meu livro tem uma ligação.
Mas se vocês não tiverem, faça um tracinho ligando o que e o certo? Para indicar o seguinte, que os dois, na verdade, são dois termos, mas que na pronúncia formam uma única sílaba, tá certo? Então, sonho que um verso meu tem claridade. Outra coisa também, pessoal, que como leva em consideração a sonoridade, então, nesse caso, na separação de sílabas poéticas, a gente conta o número de sílabas até a última sílaba tônica. Então, o que isso quer dizer? Na palavra claridade, como eu falei para vocês anteriormente, eu não falei para vocês que a palavra claridade possui como sílaba tônica da claridade. Claridade. Ou seja, é uma palavra paroxítona. A última sílaba, a sílaba D, né? Ela é átona. Então, como a última sílaba. Então, isso aqui é importante. Então, como a última sílaba dessa palavra é a D, ou seja, como nesse verso a última sílaba tônica é da, a gente só pode contar até a sílaba da. A gente corta a última sílaba. Então, eu não sei como é que aparece no livro de vocês, mas a última sílaba lá, D, faça um X cortando ele, porque na separação de sílabas poéticas, a gente conta até a última sílaba tônica. Como na palavra claridade a sílaba tônica é da, então essa é a última sílaba desse verso. Tanto é que se vocês observarem a pronúncia, a última sílaba da palavra claridade ela é tão fraca que meio que ela se apaga. Observe bem. Sonho que um verso meu tem claridade. Tem claridade. Perceberam como é fraca? Né? É tão fraca, né? Que é tão fraca que ela é mal pronunciada, né? Ó, sonho que um verso meu tem claridade. Então, por isso que a gente corta. Então, na separação silábica poética, repito, a gente conta até a última sílaba tônica. Sendo assim, pessoal, o que acontece? Se eu junto, olha só, viu? Se eu junto os termos que em uma única sílaba, certo? E eu não conto a última, quantas sílabas poéticas nós temos? Nós temos sonho, som, nho, dois, que, três, ver, quatro, sou, cinco, meu, seis, tem, sete, clá, oito, ri, nove, dá, 10. Porque, nesse caso, contém até o dá, né? Porque, como falei para vocês, a gente conta, na separação silábica poética, a gente conta até a última sílaba tônica. A última sílaba tônica desse verso é dá, não é dé. Então, a gente corta a última sílaba, a sílaba dé. Tá ok? E na hora da contagem, a gente une os termos átomos formam uma única sílaba. Por isso que, nesse caso, em relação a sílabas poéticas, nós temos 10, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vejam, repito. Som é uma sílaba. Nho é a segunda sílaba. Que é a terceira sílaba. Ver, quarta sílaba. Sou, quinta sílaba. Meu, sexta sílaba. Tem, sétima sílaba. Clá, oitava sílaba. Ri, a nona sílaba. E dá, décima sílaba. A última a gente não conta. Então vocês respondem aí. Número de sílabas poéticas, 10 sílabas. Certo? São 10 sílabas. Porque, pessoal, repito, reforço. Nesse tipo de separação de sílabas poéticas, os termos átonos formam a gente une os dois termos átonos em uma única sílaba, tá ok? E a gente conta até a última sílaba tônica. Entendeu? Então, como a última sílaba tônica desse verso aqui é a sílaba da, de claridade, a última, na verdade, a última sílaba de claridade, que é a de, não conta. Por isso que ele só vai até dar, porque dá é que é a sílaba tônica de claridade, tá certo? Então, repito, na separação de sílabas poéticas, a gente conta, né, até a última sílaba tônica, certo? E os termos átomos a gente junta em um único verso, tá certo? Daí a diferença de separação de sílabas gramaticais, que a gente leva em consideração, de fato, o número de elementos silábicos, né? E a separação silábica de sílabas, no caso, a separação de sílabas poéticas, certo? Aí o que acontece, pessoal? A esse tipo de
separação silábica, né, ou seja, separação silábica, a separação de sílabas poéticas, a gente dá o nome de escansão. Eu não sei se você já ouviu falar, né? Mas se eu já ouvi falar e não fazia ideia do que seja, então, escansão é exatamente isso, né? O processo de separação silábica, ou seja, o processo de você separar um verso de um poema em sílabas poéticas, ou seja, da forma que a gente fez, levando em consideração o som, a gente chama de escansão. Isso é a chamada escansão, tá ok? Uma coisa é separação de sílabas gramaticais, que é a padrão que a gente usa no dia a dia, que a gente leva em consideração, de fato, os elementos que constituem uma sílaba, né? Outra coisa é a escansão, ou seja, a separação silábica em sílabas poéticas, né? A escansão é exatamente isso, né? É a separação de um verso em sílabas poéticas, no qual a gente usa, no qual a gente leva em consideração o quê? A gente leva em consideração como é, a sonoridade, né? Por isso que, como a gente viu aqui, termos átomos juntam-se para formar uma única sílaba e a gente conta até a última sílaba tônica. Tá certo? Então, aí temos aqui. Como você percebeu, no mesmo verso, o número de sílabas gramaticais é diferente do número de sílabas poéticas. Exatamente isso, né? Porque, como eu deixei claro para vocês. Repito, né? Na separação de sílabas gramaticais, a gente leva em consideração, de fato, a quantidade de sílabas, a quantidade de elementos silábicos, né, de fato. Né? Na separação de sílabas poéticas, não, a gente leva em consideração a sonoridade. Então, o que acontece? Termos átomos se juntam em uma única sílaba, certo? E a gente conta até a última sílaba tônica. Se acontecer após vier mais duas sílabas e elas forem átonas, não importa, não conta. A gente para a contagem até a última sílaba tônica. Isso é o que chamamos de escansão, né? Então, vem a pergunta aqui. Como você justifica essa afirmativa, né? Então, pessoal, por que no caso porque existe essa diferença entre sílabas gramaticais e sílabas poéticas? Nesse caso aqui, vocês podem responder com a própria palavra de vocês, né? Mas nesse caso, né, vocês podem responder da seguinte forma. A diferença ocorre porque na separação de sílabas poéticas leva-se em consideração a sonoridade. Certo? Vocês podem assim. A diferença ocorre porque na separação de sílabas poéticas leva-se em consideração a sonoridade. Certo? Ou seja, mesmo como a gente viu nesse verso, mesmo que e sejam termos diferentes, né? Mas na hora da pronúncia, por esses dois elementos serem átomos, eles se unem em uma única sílaba, né? Sonho que um. Ou seja, são dois elementos, mas que por serem átomos, eles são pronunciados meio que ao mesmo tempo, ou seja, formando uma única sílaba. Certo? Por isso que os dois se unem, são dois termos que juntos, na separação de sílabas poéticas, eles se juntam em uma única sílaba, tá ok? E nesse caso, a gente, como eu falei, repito, na separação de sílabas poéticas, a gente só conta até a última sílaba tônica, tá ok? A esse tipo de separação a gente chama de escansão. Esse processo de separação de um verso em versos poéticos, em sílabas poéticas, a gente chama de escansão, que é inclusive o que apresenta aqui no quadrinho, né? Para medir os versos de um poema, utilizamos a metrificação, técnica por meio da qual se faz a escansão dos versos, certo? Para fazer a escansão, contagem de sílabas poéticas, então tá aí, pessoal. A escansão é a contagem de sílabas poéticas. Então, para fazer a escansão de um verso, levamos em consideração os fonemas pronunciados e não as sílabas gramaticais, por isso que é a sonoridade, né? Usamos duas regras gerais para separá-las. A primeira contar até a última sílaba tônica do verso, neste caso a palavra claridade é paroxítona, portanto devemos contar até a sílaba da, então foi o que eu falei para vocês, né? Na escansão, ou seja, na separação, na contagem de sílabas poéticas, a contagem vai até a última sílaba tônica, nunca além, certo? E a segunda regrinha é agrupar as vogais átonas, fracas,
em uma única sílaba. Observe a linha azul que une as vogais no verso, né? Ou seja, que e são dois termos, certo? Mas que na pronúncia torna-se uma única sílaba. Ok? Então são essas duas regrinhas na canção, né? Na hora de fazer essa contagem de sílabas poéticas, a gente conta, a primeira regrinha é contar até a última sílaba tônica, e a segunda regrinha é agrupar os termos átonos, ou seja, os termos fracos, né, em um único verso. Ok? O verso também recebe nomes diferentes dependendo do número de sílabas poéticas. Né? A gente viu lá que a estrofe recebe uma classificação de acordo com a quantidade de versos. Por exemplo, se uma estrofe for formada por 4 versos, no caso, nesse caso a gente tem um quarteto, né? E se um verso, por exemplo, um verso não, desculpa, perdão. E se uma estrofe for formada por 3 versos, a gente tem um terceto, né? Então, da mesma forma que a gente classifica as estrofes pela quantidade de versos, a gente também classifica os versos pela quantidade de sílabas. Portanto, se no momento da canção se verificar que o verso é formado por 2 sílabas poéticas, a gente chama de dissílabo. Se ele for formado por 3 sílabas poéticas, a gente chama de trissílabo. Se ele for formado por 5 sílabas poéticas, a gente chama de redondilha menor. Se ele for formado por 7 sílabas poéticas, redondilha maior, certo? Por 10 sílabas poéticas, decassílabo, certo? Por 12 sílabas poéticas, temos um dodecassílabo ou alexandrino. E se tiver mais de 12 sílabas, ou seja, se tiver 13 ou mais, né, a gente chama de bárbaro, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, como a gente pode verificar, o verso que a gente analisou aqui, sonho que um verso meu tem claridade, veja que a gente contou 10 sílabas poéticas, né? Isso quer dizer que esse verso aqui pode ser classificado como um decassílabo. Ok? Por quê? Possui apenas 10 sílabas poéticas. Ok? Aí, letra B. Agora, observa o trecho do poema Vaidade. Sonho que um verso meu tem claridade, para encher todo mundo e que deleita, mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os de alma profunda e insatisfeita. Né? Sublinhe as palavras que rimam os versos. Depois, usando letras do nosso alfabeto maiúsculo, no caso, indique o esquema de rimas. Então, nesse caso aí, pessoal, se vocês verificarem, as palavras que rimam aí, deixa eu colocar aqui, ó. Aí que. Vamos para cá, para ficar certinho. Então, B. Opa. Resposta. Né? Então, nesse caso, pessoal, veja que as palavras que têm o objetivo de rimar aí, eu vou colocar uma abaixo da outra. É melhor. E eu vou explicar por quê. No caso aí, temos as palavras, no caso, claridade. Claridade. Né? Deleita. Você sublinha essas palavras aí, certo? Deleita. Saudade. Saudade. Deixa eu ver se está gravando direitinho. Tá. Saudade e insatisfeita. Pessoal, veja o seguinte aqui, ó. Claridade rima com saudade. Deleita rima com insatisfeita. Não é isso? Então a gente vai fazer o seguinte: para a gente fazer essa ligação de rimas, a gente vai identificar essas rimas, né, com letras. Por exemplo, a gente pode chamar claridade, ou seja, a rima dade, né, de A, né? E claridade rima com quem? Com saudade. Claridade, saudade. Tá certo? Então vocês marcam essas duas palavras com letra A, né? Porque o A vai estabelecer exatamente essa ligação de rima, né? Claridade rima com saudade. E deleita a gente chama de B. Por quê? Porque é um outro tipo de rima, né? É a rima eita, né? Deleita, insatisfeita. Então B e B também aqui, ó. Certo? Então veja que o esquema de rimas ocorre através da forma A, B, né?
que inclusive é o que a gente pode verificar aqui. Ó. Você percebeu que letra A foi usada para os versos cujas palavras finais terminam em ade, claridade, saudade, né? E B para os versos cujas palavras finais terminam em eita, deleita, insatisfeita, né? Assim, temos o esquema de rimas A, B, A, B, né? Que caracteriza as rimas alternadas ou cruzadas. Por que rimas alternadas ou cruzadas? Porque veja que, por exemplo, claridade, ela rima com uma palavra que vem no terceiro verso. Veja que ela não rima com a palavra que vem no verso imediato, né? Ou seja, no verso posterior, né? Na verdade, na verdade, a rima ela é cruzada porque veja é A B A B, né? Por isso que é chamada de rima cruzada, né? Porque quando tem nesse caso aí nós temos um outro verso separando, né? Os versos que rimam, certo? Porque no caso nesse caso aí o primeiro verso ele rima com o terceiro, não com o segundo, tá certo? Por isso que é uma rima cruzada ou alternada, certo? Quando o esquema for AABB, chama-se rimas paralelas ou emparelhadas. Ou seja, quando a rima for AABB, veja que tipo é uma após a outra, né? Ou seja, o primeiro verso ele rima com o verso imediato, né? A gente chama isso de rimas paralelas ou emparelhadas. Já quando for A, B, B, A, chama-se rimas opostas ou interpoladas. Por quê? Porque nesse caso aí, a rima, o primeiro verso, né? Ele vai rimar com o verso, como posso dizer assim, com o verso final, né? Ou seja, com o verso, como posso dizer assim, oposto, né? Por isso que é chamado de interpolados ou opostas, né? Veja só que o esquema é A, B, B, A. Né? A, imagine uma estrofe com 4 versos. Né? No caso, o primeiro verso ele vai rimar com o último. Então, esse tipo de rima a gente chama de interpolada. E nesse caso aí, pessoal, nem precisa ser no mesmo verso. Se acontecer de uma rima ocorrer com um verso de uma estrofe, perdão, se acontecer da rima ocorrer com 2 versos de estrofes distintas, também chamamos de rima oposta ou interpolada, que isso pode acontecer também, tá ok? Então, para deixar claro, né? Quando a gente tem um esquema de rimas A, B, A, B, a gente tem rimas, no caso, rimas cruzadas ou alternadas, né? Porque, veja, é A, B, A, B. Agora, quando a gente tem rimas tipo A, B, B, né? A gente chama de rimas emparelhadas, né? Agora, quando acontece de termos tipo, uma rima do tipo A, B, B, A, a gente chama de rimas opostas ou interpoladas. Mas lembrando que as rimas podem acontecer com versos de estrofes diferentes. Ou seja, eu posso ter uma rima, eu posso ter um verso na primeira estrofe rimando com um verso da segunda estrofe. Ou seja, quando eu tenho rimas em estrofes diferentes, em versos de estrofes diferentes, também chamamos de rima interpolada, né? Aí volta à página 13, onde está o poema Vaidade, de Flor Bela Espanca. Indique o esquema de rimas com letras, né? Então a gente volta lá, certo? E vamos fazer por partes. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou colocar aqui abaixo. Para não misturar. Mas vamos fazer estrofe por estrofe, né? Vamos lá. Aí nós temos aqui, sou que sou a poeta eleita. Aí temos a palavra eleita. Ó, vamos lá. Sou que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe. Que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne verso e imensidade. Nesse caso aqui, pessoal, veja que eleita, ó, eleita, vamos chamar de rima A, tá certo? Temos aí sabe, que é uma rima, vou chamar de B. Aí, nesse caso, eleita rima com perfeita, certo? Que é a rima A, ó, eleita, perfeita, então A.
Vou até colocar uma cor, né? É AA, certo? E nesse caso, sabe, ok, pessoal? Nesse caso, sabe, deixa eu ver se está gravando direitinho. E nesse caso, sabe, vai rimar com imensidade, certo? Então vamos chamar de rima B. E vou inclusive até trocar de cor. Vou colocar uma cor verde, certo? Ou seja, na primeira estrofe nós temos o esquema A, B, ou seja, nós temos o que chamamos de quê? De rima paralela ou rima cruzada, não é isso? Na primeira estrofe. Aí vocês colocam exatamente assim lá no poema lá, vocês colocam exatamente essas letrinhas do lado de cada verso, certo? Aí, nesse caso, na primeira estrofe, vocês podem colocar a informação assim: rimas cruzadas ou como é o nomezinho? Rimas cruzadas ou alternadas, certo? Na primeira estrofe. A segunda estrofe é claridade, que eu vou chamar de rima C, certo? Vou colocar aqui outra cor. Porque vou dar outro tipo de rima. Porque é o seguinte, rima A é o tipo de rima eleita, perfeita. Certo? Rima B é sabe e imensidade. Veja que agora, claridade, né, já é bem diferente, né? Ah, não, aliás, perdão. Vou chamar de A também, porque rima com imensidade, né? Isso? Aliás, é B, perdão. Vou chamar de B, porque ele rima com sábado. Sabe, imensidade, claridade. Veja que é o mesmo tipo de rima, certo? Claridade, deleita, certo? É um tipo de rima A, né? Deleita. Porque vejam, ó, porque vejam, essas palavras aqui rimam entre si, né? Eleita, perfeita, deleita. Então é uma rima A. E rima B, sabe, imensidade, claridade, certo? O outro aqui é saudade. Ou seja, é um tipo de rima B, né, também. É um tipo de rima B, certo? É um tipo de rima B, certo? Porque nesse caso, ó, as rimas ocorrem entre sabe, imensidade, claridade e saudade, certo? E insatisfeita é um tipo de rima A. Por que A? Porque ele vai rimar aqui, ó. Ele vai rimar aqui, ó. Eleita, perfeita, deleita, insatisfeita. Tá ok? Basicamente essa é a lógica. Aí nesse caso nós temos aqui o tipo de rima BA-BA, que nesse caso podemos ver também que trata-se de rimas cruzadas, né? Ou também conhecida como, toda vez esqueço o nomezinho, rimas alternadas, né? Cruzadas ou alternadas, ou seja, as duas primeiras estrofes desse poema, pessoal, são formadas por estrofes com rimas cruzadas ou alternadas, percebam, né? Sendo o primeiro o esquema AB-AB e o segundo com o esquema BA-BA, certo? Agora, e na estrofe que possui três sílabas, não, três versos, né? Nesse caso nós temos aí mundo. Veja que agora sim temos um tipo de sonoridade diferente com os demais, por isso que nesse caso aqui eu vou chamar de C, rima C, certo? Vou chamar de rima C porque trata-se de uma sonoridade diferente, né? Aí vem mundo profundo. Pessoal, veja que mundo e profundo eles rimam entre si, portanto é C também. Veja que a sonoridade final é a mesma. Mundo profundo, então é uma rima do tipo C. E por final nós temos curva, que percebo que já é uma sonoridade diferente, né, com os demais. Então vou chamar de rima D, certo? É uma rima D.
O que é interessante aqui, pessoal, que veja que na terceira estrofe nós temos uma estrofe formada por rimas paralelas, certo? Então vocês colocam aí rimas paralelas, porque veja que mundo ele rima com profundo, ou seja, com uma palavra do verso posterior, certo? Ou seja, tem uma rima, é uma rima imediata, tá certo? Aí vamos para a última estrofe. Nós temos aí sonhando, certo? Sonhando, que nesse caso a gente pode verificar que trata-se de uma outra rima, chamada de rima é. Vou marcar aqui um azul escuro, certo? Sonhando, voando. Veja que sonhando e voando rimam, né? Então vou marcar também como rima é. E por fim a palavra nada. Que nesse caso, pessoal, se vocês tem curvada, pessoal, errei aqui, não foi? É curvada, certo? E nada que rima com curvada. Nesse caso, vou chamar de rima D. O que acontece aqui, pessoal, é que, olha só, na penúltima estrofe nós temos uma rima paralela, né? Que também é chamada de rima emparelhada, né? Mas eu prefiro chamar de paralela, né? Então, penúltima estrofe nós temos uma rima paralela e na última também, né? Sonhando, voando. Veja que também são rimas paralelas, né? Só que também temos aí o que chamamos de rima interpolada, que ocorre exatamente com as palavras curvada e nada. Por que interpolada? Porque veja que são versos de estrofes diferentes. Então, quando ocorre isso, a gente chama de rimas interpoladas. Ok? Aí vem aqui a resposta, né? No caso, o poema, veja que o poema, né, depois dessa classificação, veja que ele é formado. Aí vocês respondem aqui abaixo, né? Classifica o esquema de rimas de acordo com o que você observou. Então, são quartetos. Vocês colocam aí. Quartetos, né? A e B. A e B. São quartetos A e B. Rimas. A e B são rimas. Vocês colocam assim. Quartetos. A e B são rimas. São rimas alternadas ou cruzadas. Que nesse caso a gente pode verificar que é exatamente isso, né? As duas primeiras estrofes são quartetos, né? E o esquema de rima se deu da seguinte forma: A, B, A, B e B, A, B, A. Ou seja, rimas alternadas. Então, são quartetos onde A e B são rimas alternadas, né? E tercetos, vocês colocam assim, tercetos, onde C e E são rimas paralelas, certo? Vocês colocam que são rimas paralelas. E você coloca assim em relação a D, trata-se de rima interpolada, certo? Porque foi exatamente o que a gente verificou, né? Ó, as duas últimas estrofes são tercetos, né? Veja que a gente tem rimas paralelas, né? Mundo profundo, sonhando e voando. Veja que são rimas paralelas, ou seja, tá uma sobre a outra. É diferente da rima cruzada, pessoal. Veja que na rima cruzada nós temos sempre um verso entre as rimas, né? Por isso que é A, B, A, B, B, A, B, A. Né? A gente chama isso de rimas cruzadas. Já em mundo profundo, sonhando e voando, não. A gente tem uma rima uma rima em cima da outra. Por isso que a gente chama de rimas paralelas, né? E depois a gente verificou o seguinte, que também há uma rima com versos em estrofes diferentes, né? Como ocorre curva e nada, né? Curvada na penúltima estrofe, né? E nada na última estrofe. Veja que tem essa relação de som, né, entre essas duas palavras, e é por isso que a gente chama isso de rima interpolada, porque elas
possui esse distanciamento, né? Estão bem distantes, né? Ou seja, uma está em um verso e outra, ou uma está em uma estrofe e outra em uma estrofe totalmente diferente. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. É um assunto até facilzinho, não é tão complicado assim, tá certo? Né? Mas qualquer dúvida, chame-me lá no WhatsApp, tá ok? Então, valeu, pessoal.